Olá pessoal, estamos voltando aqui na primeira semana de junho com o nosso Pecuária de Decisão e vamos comentar um pouquinho. Nós acabamos de sair de um feriado que ninguém pôde se mexer por um feriado grave aí, com essa crise de mais de 8 dias de logística no país, onde impediu, inclusive além dos combustíveis, todos os outros abastecimentos das cidades. Então, refletindo um pouco sobre isso, eu acho que é importante a gente começar a entender que esta crise, ou esta greve, ela é uma consequência de uma gama de fatos, né? Não é apenas a consequência da questão do petróleo ter subido no mundo. Sim, o petróleo subiu de 2015, subiu para 2016, ele subiu de 40 para 60 dólares, ou seja, 50% de alta. Tem um peso? Sim, tem um peso. A nossa moeda desvalorizou, porém de 2016, que ela chegou a R$4 e hoje está a R$3,70, ela até valorizou um pouquinho, mas recentemente ela saiu aí da faixa de R$3,30 e foi para R$3,70, que também tem um peso numa commodity que é valorizada em dólar. Então, quando você pensa em importar isso, fica mais caro, ou vender isso, fica mais interessante vender para o mercado internacional. Porém, isso é uma consequência, essa desvalorização da moeda é uma consequência de diversos outros fatos. O que a gente pode pensar com isso? A questão é que há mais de uma década, o país, o Brasil, ele vem investindo em políticas de consumo. E o que são políticas de consumo ao invés de políticas de investimento? Políticas de consumo são aquelas onde a gente pega os nossos recursos, o dinheiro disponível na economia, e houve um volume de recursos muito grande disponível de 2002 para frente, houve um volume muito grande disponível de capital no mundo, e a gente, ao invés de utilizar esse dinheiro de uma forma a favorecermos estruturas de investimento e competitividade, nós utilizamos para fazer políticas de consumo, que são o quê? Deu-se dinheiro para construir casas, para que as pessoas pudessem se financiar por prazos mais longos com casa, comprar carros, comprar estruturas. Agora, se nós pensarmos sobre essas estruturas de consumo de casas e endividamento da população com consumo, essa política, ela não gera competitividade, ela não gera você ser mais competitivo, ela simplesmente endivida a população com produtos como casas ou carros que não vão melhorar a competitividade de uma empresa. Elas simplesmente são políticas que geram produtos de consumo. Ou seja, se nós pensarmos aí, quando a gente começa a olhar o mundo e o dinheiro que esse mundo tem para aplicar no país, com o passar de 10 anos acumulados, onde você faz política de consumo e não política de investimento, você perde competitividade. O nosso governo, ao invés de se enxugar e deixar uma estrutura mais competitiva, ele contratou pessoas, inflou a estrutura. Não melhorou as políticas de relações trabalhistas. Pelo contrário, ele deixou mais rígidas. Tudo isso faz com que o quê? Com que as empresas que precisam produzir, precisam competir, vender para o mundo, essas empresas ficam menos competitivas. Imagine aqui, o custo de aluguel aumentou significativamente nesse período, o custo de capital também tinha subido muito nesse período, a mão de obra ficou mais engessada, os processos de contratação ficaram mais engessados, então todos esses fatores fizeram com que o empresário sofresse e não tivesse como sobreviver nessa condição de competitividade com o mundo, ou seja, produtos do mundo ficam mais baratos para chegar no Brasil e o empresário brasileiro tem que competir com essa estrutura. E isto é muito ruim, gente, e não atrai dinheiro. O capital, ao olhar para essas estruturas, e quando você tem os juros americanos subindo e pagando mais por esse dinheiro disponível no mundo, esse dinheiro vai para lá ou vai para outros países onde é mais interessante se investir. Ok? O que seria o que a gente deve fazer e a gente deve valorizar daqui para frente? E a gente deve prestar atenção ao procurar por nossas estratégias de país. A gente deve procurar por estratégias que fazem com que a gente seja competitivo.
E o que é isso? Significa que a gente deve pegar e buscar recursos, dinheiros, para dar um caminho competitivo às nossas empresas, pois são elas as estruturas que pagam impostos, que contratam pessoas. E no país, os empresários, a maioria dos empresários, está sofrendo. Não são apenas esses empresários corruptos que a gente viu e trabalharam junto a essa crise, junto com os políticos. Não, as estruturas empresariais, os pequenos empresários, têm gente muito séria e que trabalha para produzir e precisam de estruturas competitivas porque eles sozinhos não conseguem fazer isso. Então as políticas precisam ser tomadas para favorecer esses empresários. Estes, se são corretos, favorecer com que eles cresçam e com que eles desenvolvam e captem recursos para sermos competitivos em relação ao mundo. Quando nós seguirmos por políticas nessa linha, nós começaremos a ter uma gama de recursos vindo para o país, porque o país é interessante, tem uma população grande, tem uma população que, se está trabalhando e produtiva, ela é muito interessante. E o que a gente precisa fazer para isso? Precisa fazer estruturas de investimento em educação, estruturas que reduzam a burocracia e reduzam a tributação. Precisamos enxugar a máquina pública, deixá-la mais eficiente. Precisamos investir em questões de máquinas e equipamentos para que esses empresários possam ser mais competitivos. Então, fazer com que as empresas e com que o empresário que toma risco e assume o risco para contratar as pessoas possa ganhar estruturas competitivas para vender para o mundo. Tornarmos as nossas relações com o mundo mais competitivas. E isto vai ser a diferença que vai fazer com que nós atraímos dinheiro que está disponível no mundo para ele ficar no país e vir financiar com taxas de juros mais baratas. Porque excesso de dinheiro vindo para o país barateia, melhora a nossa relação dólar-real, ou seja, o nosso real se valoriza e também fica um dinheiro mais barato porque você tem excesso de capital para entrar no país. Então isso é importante, gente. E isso está muito importante em a gente escolher nessas eleições os nossos novos políticos, de forma que eles busquem essas estruturas estratégicas e não apenas o consumo, que muitas vezes aparece interessante para as pessoas porque sentem que podem comprar coisas, mas aquele consumo ele não nos dá estruturas competitivas para sobrevivermos no longo prazo, ok? Vamos aproveitar então também comentar um pouquinho alguns pontos que são interessantes nos nossos próximos vídeos. Vamos comentar um pouquinho a questão da eficiência de compra de animais. Isso houve uma mudança nos últimos anos em relação ao histórico do que vem acontecendo. Eu vou comentar com vocês e isso tem cobrado mais do empresário de ser mais eficiente nas suas relações comerciais. O segundo ponto é a questão da greve. Esta greve ela afetou a logística do país e afetou algumas estruturas de preços. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que se comportou o preço da carne, como é que se comportou o preço do frango e o que está acontecendo, o que deve acontecer nas próximas semanas aí para a gente começar a ter uma ideia desse caminho. E por último, vamos fechar com nossa probabilidade de queda. As últimas semanas não apresentaram grandes cotações, mas a gente pode tentar desenhar um pouquinho o cenário para as próximas semanas e ver se está alinhado com o que a gente vinha desenhando no passado. Ok? Vamos lá!